Teste bicromático. Olá pessoal, Iremar Paraíso. Hoje eu vou falar sobre o teste bicromático que foi a pedido de amigos. Esse teste ele trata-se de um método rápido para afinar a refração subjetiva, a fim de evitar a hipercorreção ou a hipocorreção da refração do optometrista. É um teste subjetivo baseado no princípio da aberração cromática, A gente sabe que existe o aspecto eletromagnético, que é um aspecto de cores, um aspecto visível de cores dessas ondas eletromagnéticas que é vista pelo olho humano, que o olho humano é capaz de enxergar. E que essas cores vão do infravermelho até o ultravioleta, E nossos olhos é capaz de enxergar esse aspecto por conta de duas células que existem nos nossos olhos, que é as células cones e bastonete, Que as bastonetes são responsáveis pelo preto e o branco, e os cones que são responsáveis pelas cores. E aí temos três tipos de cones, que são o cone vermelho, o cone verde e o cone azul. Então, você vai apresentar esse teste bicromático ao teu paciente, e lembrando, como é um teste subjetivo, sua pergunta tem que ser bem direta, não pode confundir o paciente para a resposta dele não ser também confusa. Então, você vai apresentar o teste bicromático ao teu paciente a 6 metros e vai perguntar a ele. Lá vai ter, a gente sabe que tem um fundo vermelho com letras pretas, e tem um fundo verde com letras pretas. E você vai perguntar qual daqueles fundos, vermelho ou verde, que você vê melhor as letras pretas. O teu paciente pode de repente falar que vê melhor no verde, ou que vê melhor no vermelho, ou ele dizer que vê igualmente as letras pretas nos dois. Isso estaria normal, tua refração estaria já afinada, estaria bem, não precisa mudar nada. Agora, se ele falar que vê melhor no vermelho, ou se ele falar que vê melhor no verde, como é que seria? Seria assim: se seu paciente vê melhor no vermelho, independente dele for míope ou hipermétrope, você vai aumentar a lentes esférica negativa. Se ele é míope e vê melhor no vermelho, você vai aumentar lentes esféricas negativa. Aqui um exemplo que o paciente estava em -2 e dizia que via melhor as letras pretas no fundo vermelho. Então, aumenta lentes negativa. Aumentou e agora ele foi para 2,5 e agora ele diz que vê tanto no vermelho como no verde as letras pretas. Significa que se o seu paciente é míope e vê bem no fundo vermelho, é porque ele está hipocorrigido, está precisando de mais dioptria para poder engualhar. Se seu paciente diz que vê bem no vermelho e ele é hipermétrope, você vai aumentar também lentes esféricas negativa. Então aqui um exemplo: o paciente estava com +2 e estava falando de hipermetropia, estava falando que via bem no vermelho, então você vai aumentar a lentes esférica negativa. Ele estava com +2 e agora foi para 1,5. Então significa que se teu paciente é hipermétrope e vê bem o vermelho, significa que ele está hipercorrigido. E aí você aumenta a lente negativa para poder engualhar. E aí ele vai começar a falar que está vendo bem tanto as letras pretas no fundo vermelho como no fundo branco. Como no fundo verde. Se teu paciente falar que vê melhor as letras pretas no fundo verde, você vai aumentar lentes esféricas positivas. Então, independente se ele for míope ou hipermétrope e ele vê bem o verde, você aumenta lentes esféricas positivas. Então, se teu paciente é míope e ele diz que está vendo melhor o verde, você vai aumentar lentes esféricas positivas. Aqui o paciente estava com -2 e dizia que via bem o verde. E aí a gente aumentou lentes esféricas positivas e ele foi para -1,5. Significa que se o míope vê melhor o verde, é porque ele está hipercorrigido. Se seu paciente é hipermétrope e diz que vê melhor o verde,
você vai aumentar lentes positivas esféricas. Aqui um exemplo, o paciente estava com mais de 2, aumentou 0,50 e ele ficou com mais de 2,5 e agora ele voltou falando, dizendo que estava vendo bem, tanto no verde como no vermelho. Isso significa dizer que se o paciente é hipermétrope e vê melhor o verde, você aumenta lentes esféricas positiva. E aí significa dizer que o paciente estava hipocorrigido. Ou seja, a regra é, se o paciente vê melhor, independente se for míope ou hipermétrope, se vê melhor no vermelho, você aumenta lentes esféricas negativas. Se o paciente dizer que vê melhor no verde, você aumenta lentes esféricas positivas. Se o paciente é míope e vê melhor no vermelho, é porque ele está hipercorrigido. Se seu paciente é hipermétrope e vê melhor no vermelho, é porque ele está hipercorrigido. Se seu paciente vê melhor no verde e ele for míope, é porque ele está hipercorrigido. E se seu paciente for hipermétrope e ele vê melhor o verde, é porque ele está hipocorrigido. Valeu, um abraço.